Hoje é sexta, 11 de abril, entra no ar neste momento mais um giro de notícias. Hoje é o último dia da janela nacional, isso quer dizer que o Botafogo pode contratar jogadores até hoje, que atuam no futebol brasileiro, que atuaram nos estaduais. E dá para esperar contratações? O Botafogo vai contratar um meia? Vai contratar somente zagueiros? TF, o que vai acontecer com o nosso glorioso? Irei falar sobre isso com vocês daqui a pouquinho. E outro ponto. Ontem o Lyon jogou pela Europa League, empatou com a equipe do United por 2-2 e na próxima semana, jogo lá no Old Trafford, terá que vencer a equipe inglesa para conseguir uma vaga na semifinal da Europa League. E o sucesso do Lyon é importante para o Botafogo e eu vejo muitos torcedores que não entendem como que funciona essa rede de multiclubes do John Textor torcendo contra o Lyon. Não, a gente não tem que torcer contra o Lyon. É importante demais que o Lyon vá bem lá na França para todo o contexto da rede do John Textor. Tudo isso nesse nosso giro de notícias. Roda a vinheta que daqui a pouco eu tô de volta. Amigos, eu vou dar dica para vocês lá da Flash Score. Ontem aconteceram vários jogos e vou contar realmente o que estava acontecendo. Juliana, minha esposa, ela gosta da novela Vale Tudo. Como fiquei um dia fora de casa devido a ter ido no Rio de Janeiro acompanhar os jogos e também gravado meu podcast, fiquei do lado dela e deixei ela ver o que ela queria na televisão aqui da sala. E como eu fiquei acompanhando os jogos que aconteciam ali em tempo real? Através do Flash Score, com tempo real bem interessante, dando para ver ali como que estavam as classificações dos torneios, como que estavam os jogos, as estatísticas, dando para entender o que estava acontecendo, tanto na Libertadores e também na Copa Sul-Americana. Então, se você quiser acompanhar um aplicativo que tem tempo real, é leve, gratuito e claro que cada download vocês ajudam demais o meu canal, vocês podem baixar o Flash Score. Vou deixar aqui embaixo, entrem agora no Flash Score. Esses downloads ajudam demais o meu canal e é gratuito, meus amigos. Baixem agora o aplicativo Flash Score. Link no primeiro comentário. Hoje é o último dia da janela de transferências. O Botafogo segue atrás ali da contratação de pelo menos um zagueiro. Esta virou a prioridade. Devido à lesão do Bastos Kisanga, o Botafogo está tendo uma urgência e está tendo que gastar mais do que estava planejado inicialmente. Quando você fecha o elenco com a janela internacional e você tem o pedido do técnico Renato Paiva para a contratação de um centroavante com as características que ele quer, e o Botafogo foi no mercado e trouxe o Mastriani, o que acontece a partir de então? O Botafogo, ele gastou um pouco mais do que tinha ali no seu orçamento inicial. E agora, com a lesão do Bastos, que não tem uma previsão para a volta, o Glorioso novamente está no mercado atrás de um zagueiro. E claro, o Botafogo tem algumas alternativas se essas negociações com os jogadores que você tem nesse momento, elas não avançarem. TF meia. O Botafogo olhou o mercado atrás de meia, mas contratar por contratar apenas para inchar o elenco, o Botafogo não vai fazer isso. O Botafogo teve ali uma negociação em relação ao Cauli, mas não avançou, e até mesmo as falas do Rogério Ceni, que na minha opinião foram totalmente desconexas com a realidade, criticando o Renato Paiva de uma coisa que o Rogério fez várias vezes, tanto como jogador e também como técnico de futebol, que era conversar, acusou sem provas o técnico botafoguense Renato Paiva, e a negociação com o Cauli acabou não avançando. E o Botafogo não iria fechar com nenhum meia, com nenhum jogador para frente que não agregasse. E na minha opinião está certo. Você não pode inchar seu elenco. Você tem que contratar realmente jogadores que venham para somar. Hoje você está no mercado atrás de um zagueiro porque você perdeu dois zagueiros. Você só tem dois zagueiros pela esquerda, no caso Barbosa e David Ricardo, e um apenas pela direita, que é no caso o menino Jair. Você, se tiver a ausência do Jair no jogo, você vai fazer algo que é um pouco aleatório e considerado bizarro no futebol, que é jogar com dois zagueiros canhotos. Isso você não tem o costume. E no meu entendimento, essa tem que ser a prioridade do Botafogo e deve ser a prioridade no dia de hoje. Fechar a contratação de um zagueiro. Que seja Naves, ou Gustavo Martins,
ou que seja o menino lá do Juventude, ou que seja outro zagueiro. O Botafogo tem que ter mais um zagueiro para fechar essa janela de transferências nacional. Eu acredito que o Botafogo faça pelo menos uma contratação no dia de hoje. Estarei apurando detalhes, espero trazer novidades para vocês, pelo menos no nosso almoço com TF. Mas por hora, pelo menos nessa madrugada que eu estou gravando o Giro de Notícias, nós não temos ainda nenhum avanço em uma negociação para o nosso glorioso. Mas falem aqui, vocês só querem um zagueiro mesmo? Vocês acham que o Botafogo está certo em relação à meia, de você não ter ido no mercado atrás de um meia, e a ideia do Botafogo de você não contratar por contratar foi correta? Fale aqui embaixo, também deixe um like, inscreva-se no canal e compartilhem esse vídeo em seus grupos do WhatsApp. O Lyon ontem empatou com a equipe do United pela Europa League. E com isso, na próxima semana, vai precisar vencer a equipe inglesa no Old Trafford para chegar na semifinal da Europa League. No campeonato francês, o Lyon hoje está na 5ª posição, fora da zona de classificação para a Champions. Lá na Ligue 1, você tem os 3 primeiros colocados indo direto para a fase de liga da competição europeia e o 4º colocado entra nos playoffs. Hoje o PSG, líder isolado, 74 pontos, 22 à frente do Olympique de Marseille, que é o segundo. Na 3ª posição você tem a equipe do Monaco com 50, na 4ª posição o Strasbourg com 49 e o Lyon tem 48 pontos. Então tá todo mundo perto. Na França você tem um time que está disparado e o restante você tem um equilíbrio. Como eu achei aqui no Brasil, né? Muita gente queria que a gente tivesse um time desgrudando, aquele time lá na frente, porque é o queridão de todos. Mas graças a Deus aqui no Brasil a gente tem campeonato equilibrado. Porque se você não tivesse o PSG, veja o nível de equilíbrio que estaria o campeonato francês. E o Lyon, bem, indo para a Champions League é muito bom para o projeto do Botafogo, para a SAF, para a Eagle, até mesmo pensando no IPO, você ter um time numa Champions League é muito bom. Para os problemas financeiros do Lyon também é muito bom, porque você vai arrecadar mais, os jogadores vão se valorizar mais, e pensando no Botafogo é muito bom. Porque com essas ideias do John Textor de trazer um jogador para o nosso clube, ele ficar um tempo e depois jogar na Europa, como aconteceu com o Thiago Almada, que só veio para o Botafogo por causa do projeto do Lyon, deixando isso bem claro, você pode ter outros Thiagos Almadas chegando aqui, ficando uma temporada e meia e depois rumando para a Europa. O Thiago Almada deu muito certo, né? Essa ideia do John Textor de fazer essa ponte para um time europeu funciona muito. Então se você tiver um Lyon competitivo, brigando na parte de cima da tabela do francês, disputando uma Champions League, enfrentando as melhores equipes da Europa, outros atletas vão ficar mais empolgados em jogarem na equipe francesa e, claro, também pensando na parte financeira. Como o Textor olha o caixa da Eagle Futebol como um caixa único, é importante que o Lyon também arrecade mais, jogando na Champions League, vendendo mais jogadores, para você ter mais grana, para você ter o teu caixa rodando e para tudo funcionar. É besteira aquele torcedor botafoguense, isso na minha opinião, que fica de birrinha com o Lyon, fica torcendo contra o Lyon, falando o Textor só olha para o Lyon, porque o Textor olha para todos. A gente sabe como ele olha para cá e como ele olha para as outras equipes. Mas você ter um Lyon forte é muito bom para o projeto, até mesmo o nosso projeto do Botafogo, porque a gente pode atrair outros jogadores com essa ideia de jogar lá na Ligue 1. A Ligue 1 por si só não é tão atraente, mas uma Champions League, isso é atraente demais para jovens jogadores. Tamo juntos, um abraço. Estou hoje com a camisa do La Coruña. Não é a camisa que o Botafogo jogou a final do Teresa Herrera. Essa camisa aqui é da temporada 93-94. Foi a única que eu consegui achar. A camisa da temporada 95-96, que foi a que o Botafogo jogou aquela partida contra a Juventus em 96. Eu não consegui achar em lugar nenhum. Mas como eu consegui achar essa, eu fiquei feliz da vida, porque o La Coruña tem essa ligação sentimental conosco. Então, tô com essa camisa aqui do La Coruña, fiz questão de gravar esse nosso giro de notícias com ela. Volto ainda hoje com o almoço, noite alvinegra, hoje é importante, último dia de janela, então a gente tem que ter aqui muitas apurações. Valeu, gente, beijos, fique com Deus, fogo neles, estamos juntos, fui!